Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E estamos na seção do texto, e é uma seção pequenininha, que vai se encerrar hoje nessa nossa conversa mesmo, que trata do sexo nos espíritos. São 3 perguntas, e a primeira delas, a questão de número 200, tem a seguinte indagação: tem sexos os espíritos? Pergunta direta, né? Objetiva. Tem sexos os espíritos? Do tipo, existe um espírito que foi criado do sexo feminino, outro espírito que foi criado do sexo masculino? E aí, eles respondem o seguinte: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Aqui na matéria, em primeira instância, a questão sexual ela depende da organização física de cada uma das criaturas. As discussões avançaram muito nos últimos tempos, né, com relação à questão da identificação de gênero, mas em termos de identificação de sexo, a questão física, a questão orgânica, ela vai ser fundamental nesse primeiro ponto. E durante muito tempo a gente sabe que isso daí vai direcionar, né, dentro de muitas culturas, dentro de muitos momentos diferentes da história, esse é o ponto que vai direcionar a própria orientação sexual das pessoas. Então, se o corpo vem com aquela conformação, teoricamente, seguiria-se aquela conformação. Mas o que os espíritos dizem é que o entendimento que eles têm de sexo é diferente daquele entendimento que nós temos. E por quê? Porque os sexos dependem da organização e essa organização física, ela não é fundamental para os espíritos. Os espíritos não precisam do corpo físico, a gente já viu isso lá atrás, para sobreviverem, para se organizarem, para interagirem. A resposta ainda continua. Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. É um amor e uma simpatia que passa mais pela questão do sentimento, aliás, que passa pela questão do sentimento e não pela questão física orgânica. Isso daí tem outros desmembramentos lá para frente, mas hoje a gente vai pegar a questão imediata, né, trazida no primeiro momento da codificação. Questão 201. Em nova existência, e vamos lembrar aquilo que a gente tem comentado com frequência, que as perguntas de Kardec são daquela época, relacionadas às dúvidas daquela época, com relação a questões que eram discutidas naquela época, que eram pensadas naquela época, no século XIX, mas colocadas também de modo a trazer possibilidades de entendimento que servissem, inclusive, de base para outras questões que surgissem futuramente. Por isso que a gente fala que as discussões que são trazidas hoje, elas podem até ter, né, alguma discordância numa palavra ou outra que era colocada, mas nada que seja um complicador para o estudo da doutrina. Até porque a orientação do amai-vos e instruí-vos, que é dada, né, pelo Espírito de Verdade, quando se trata do bom espírita, né, e isso daí vai trazer para a gente a dimensão de que a gente precisa estudar cada vez mais. E isso inclui fazer esse percurso, né? Essa imersão no que se queria questionar naquela época, quando Kardec organizou os ensinos trazidos pelos espíritos. Então vamos lá. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Porque naquela época acreditava-se que, por exemplo, eu, Rogério, sou hoje mulher, eu vou sempre reencarnar como mulher. Outro que tenha nesse momento, né, nesta existência, um corpo masculino vai sempre reencarnar como homem. Qual é o problema que tem também desse tipo de visão? Colocaria sempre, vamos colocar um pouquinho de lenha na fogueira, né? Seria um entendimento também, porque era um entendimento que também passava na época, de que a mulher, sendo sempre submissa e inferior, do ponto de vista da sociedade daquela época e de outras sociedades, permaneceria sempre num nível de adiantamento intelectual, geralmente se pensava muito assim, inferior ao dos homens.
coisa que o tempo vai mostrar pra gente que não procede. E os espíritos já adiantam pra gente também essa questão quando eles colocam o seguinte, vou voltar na pergunta. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta é direta. Dê certo. Traduzindo, com certeza. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E por que é necessário que isso daí aconteça? Porque para atingirmos a perfeição, nós precisamos adquirir todos os conhecimentos que os diversos espaços ocupados dentro das culturas, dentro das sociedades, permitam que nós consigamos apreender. Vamos deixar bem claro dentro desse ponto. Existem elementos em culturas específicas que só podem ser aprendidos na função, ocupando-se a função por homens, outras que são características de mulheres, e esse trânsito entre esses espaços é necessário também para o nosso aprendizado. Questão 202. Quando errante, que prefere o espírito? Lembrando aqui que essa pergunta de quando errante se refere à erraticidade. Então, nesse intervalo entre as encarnações, o que o espírito prefere? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E aí os espíritos respondem o seguinte: isso pouco lhe importa. Não é isso que vai ser mais importante para o espírito quando está no intervalo entre as duas encarnações. Não é a decisão mais séria a ser tomada. O que o guia na escolha, o que vai servir como referência para a escolha que ele vai fazer de encarnar como homem ou como mulher, são as provas por que haja de passar. Então, provavelmente, isso significa que neste momento estou Rogéria, e estou Rogéria mesmo, porque provavelmente foi outro nome ou outros nomes em outras existências e serão outros nomes em outras existências futuras também. Eu que neste momento estou Rogéria, escolhi vir Rogéria, porque os exercícios que eu precisava efetuar, os aprendizados que eu precisava construir, seriam mais proveitosamente concretizados num corpo feminino. Existe uma nota a essa questão. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Não existe essa leitura dessa sexualidade, como a gente entende aqui. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Cada posição social, cada profissão, cada campo de conhecimento, cada tipo de sexo, cada uma dessas experiências vão proporcionar a nós, espíritos, provações, deveres especiais e, consequentemente, a chance de ganharmos experiência em decorrência desses exercícios vivenciados. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E aí a gente pode completar. Aqueles que reencarnam só como mulheres, provavelmente só saberiam o que sabem as mulheres. O que a gente sabe é que durante muitos... E aí vamos extrapolar um pouquinho esse campo aqui, né? Por causa das próprias questões de organização social, cultural aqui na Terra, o que a gente sabe é que em muitos casos, alguns espíritos chamam a atenção da gente para o fato de que encarnar como mulher tem sido um pouquinho mais difícil. E exatamente por conta disso, aqueles espíritos que encarnando como mulheres conseguiram agir bem, fazer bem tudo aquilo que era esperado deles, tiveram uma oportunidade muito grande de exercitar a abnegação, a renúncia, a humildade, entre outras virtudes. Ah, Rogéria, mas é por imposição da época? É. Quantas vezes nós não fomos obrigados a tomar remédios que a gente não queria, mas que depois a gente viu que funcionava bem pra gente? Assim é que esse planejamento divino vai colocando na nossa caminhada os exercícios, as atividades que a gente precisa fazer para crescer. Aqueles que a gente conseguiu aceitar de mais boa vontade foram mais bem aproveitados por nós. Aqueles que nós lidamos com eles com rebeldia, provavelmente nós tivemos que voltar novamente naquele mesmo momento,
falei errado, voltar novamente naquela mesma situação para aprender aquilo que a gente estava um pouquinho de má vontade de outra vez. E é assim que a gente vai caminhando. Esse capítulo não se encerrou ainda e a gente vai entrar na nossa próxima conversa numa outra sessão que se chama Parentesco e Filiação. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre famílias espirituais. Por enquanto, a gente fica por aqui. Um beijo para vocês.